Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e hoje eu volto a falar sobre o Oriente Médio, só que dessa vez sem falar sobre o Irã, que foi o tema principal das últimas semanas, mas para falar sobre o plano de paz para Israel e Palestina, que vai ser apresentado por Donald Trump ao longo dos últimos dias. Esse é um plano de paz que está sendo prometido por ele e pelo seu governo há algum tempo, e aproveitando o momento tanto de eleições em Israel quanto do processo de impeachment, o julgamento pelo qual ele está passando no Senado americano nesse momento, com eleições chegando também, Trump interpretou que era um bom momento para finalmente apresentar o plano e exatamente para começar a discutir, a debater, a divulgar esse plano, ele convidou Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel, e o seu rival nas duas últimas eleições e na próxima eleição israelense, que vai acontecer em março, Benny Gantz, para a Casa Branca. Esse encontro vai ter alguns elementos curiosos, né? Primeiro, o fato de que Trump está passando por um julgamento no Senado, Netanyahu está indiciado por crimes de corrupção, fraude e obstrução, e Benny Gantz vai estar lá em Washington sem ter um cargo político representativo, e além do fato de que, ao se discutir uma questão envolvendo israelenses e palestinos, não haverá nenhum palestino debatendo o assunto na Casa Branca. Os detalhes do plano não foram divulgados ainda, e Trump disse que os detalhes somente vão aparecer mesmo ao longo dos próximos dias, mas já há fortes especulações acerca do que deve conter esse plano. Imagina-se que um dos termos mais importantes desse plano seja a possibilidade de Israel anexar o Vale do Rio Jordão, o que contabiliza cerca de 1/3 da Cisjordânia, que é um território palestino, e faria com que Israel passasse a ter territórios a oeste da Cisjordânia, que é o próprio território de Israel, e a leste da Cisjordânia, que seria o Vale do Rio Jordão, a partir desse plano possivelmente anexado. Dessa maneira, a Cisjordânia ficaria envelopada pelos dois lados por territórios israelenses. Israel ainda ganha de lambuja o controle de uma fronteira importante com a Jordânia, além de um acesso preferencial a um rio importantíssimo da região, que é o Rio Jordão. Outro termo que se imagina nesse plano de Donald Trump seria a possibilidade de os assentamentos israelenses na Cisjordânia passarem a ser reconhecidamente territórios de Israel, o que faz com que, mais uma vez, o território da Cisjordânia, que é onde vive grande parte dos palestinos, passasse a ficar oficialmente entrecortado por cidades, por assentamentos israelenses naquela região. Outros termos imaginados por esse acordo são a possibilidade de haver um reconhecimento do controle israelense de Jerusalém Oriental, que é uma parte da cidade que os palestinos reivindicam para ser a capital do seu futuro Estado, a exigência de uma desmilitarização da faixa de Gaza, o desarmamento completo do Hamas e o reconhecimento por parte dos palestinos de que Israel é um Estado judeu e não multiétnico e de que Jerusalém é a sua capital legítima. Não está claro ainda quais seriam as concessões que os Estados Unidos imaginam para os palestinos para que eles aceitassem esse pacote pró-Israel, mas pelas conversas dos últimos meses, talvez, imagina-se que a compensação seja uma compensação econômica, ou seja, uma garantia de que os Estados Unidos viabilizariam importantes investimentos para o desenvolvimento de territórios palestinos, o que, já podemos adiantar, não será aceito pelos palestinos. Isso fica claro a partir do momento em que vozes palestinas têm se levantado constantemente contra esse anúncio de que haverá um acordo de paz proposto por Donald Trump. E o Hamas já fala até mesmo em convocar uma nova intifada, fazendo referência às revoltas iniciadas em 1987 e depois no ano 2000 por palestinos contra Israel.
Independentemente do resultado que essa proposta teria para os palestinos, o fato é que tanto Donald Trump quanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, têm muito a ganhar com a retórica envolvendo esse acordo. Trump poderia fazer uma sinalização inequívoca ao enorme eleitorado protestante dos Estados Unidos, sobretudo eleitorado evangélico norte-americano, que tem uma ligação muito forte com Israel. E Netanyahu se promove como um grande aliado dos Estados Unidos e particularmente do presidente americano, e como o único capaz de fazer aquilo que é necessário para garantir a segurança de Israel, incluindo a anexação do Vale do Rio Jordão, que, como eu já disse, é bastante popular em Israel. Essa demonstração de força de Benjamin Netanyahu vem a menos de 2 meses da terceira eleição israelense em menos de um ano, e ele estará na Casa Branca exatamente no dia em que o parlamento israelense começa a discutir se dá imunidade a ele ou não acerca das acusações de corrupção enquanto ele estiver no cargo de primeiro-ministro. Benny Gantz fica vendido. Estará de carona numa reunião na qual ele não tem a caneta para opinar sobre nada de forma mais efetiva e qualquer oposição àquilo que for negociado entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump poderá ser muito mal visto pelo eleitorado israelense, de modo que ele já voa para Washington relativamente derrotado nas negociações políticas. Como sempre, a questão Israel-Palestina tem que ser acompanhada de perto pela quantidade de repercussões que ela traz para a política internacional, e você vai acompanhar tudo aqui no Petit Jornal. E se você gosta dessa cobertura que a gente faz por aqui, dos comentários, das análises que a gente faz sobre o tema, você pode se tornar um apoiador do Petit Jornal, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e acessando a aba Apoie o Petit. E por lá você pode dar a ajuda que você quiser, que você puder, para o nosso projeto. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.